Meus amigos, peço que prestem bem atenção neste vídeo e que, se possível, ver até ao último minuto. Um homem que já foi primeiro-ministro da Guiné-Bissau está, neste momento, a processar o seu próprio partido. E para perceberem o que se passa, precisam de conhecer uma história que atravessa quase uma década de viragens, alianças quebradas e pelo menos uma nomeação que, segundo vários juristas guineenses internacionais, nunca deveria ter acontecido à luz da Constituição. O MADEM G15 nasceu em 2018, quando 15 deputados do PAIGC, entre eles Brahima Camará, foram afastados por terem votado contra o programa do governo do próprio partido. Foi um nascimento com peso. O novo partido tornou-se rapidamente a segunda força política do país e foi dele que saiu o próprio Umaru Sissoko Embalo, que depois, mais tarde, disseram que venceu as eleições de 2019. Mas a relação entre Brahima Camará, coordenador do partido, e Umaru Sissoko Embalo, o seu membro mais famoso, nunca foi pacífica. Já em 2021, Camará chegou a acusar publicamente Embalo de comportamento ditatorial. Em 2024, surgiram relatos de que o próprio presidente estaria a incentivar, dentro do MADEM G15, a criação de movimentos internos de apoio à sua recandidatura. Uma manobra que Brahima Camará, na altura, tentou travar, considerando-a uma estratégia para fragilizar o partido por dentro. Nesse mesmo ano, em agosto, um grupo de dirigentes, incluindo alguns já suspensos, convocou aquilo a que chamaram um congresso extraordinário. Brahima Camará classificou essa convocatória como uma crise artificial, criada, ele disse na altura, para inverter a democracia interna do partido. Só que, um ano depois, a história dá uma volta que merece ser sublinhada com muita clareza neste vídeo. Em setembro de 2025, é o próprio Brahima Camará quem aparece a apelar aos seus apoiantes para deixarem de lado as lógicas de facção e se unirem em torno de Umaru Sissoko Embalo, o mesmo homem que antes acusava de autoritarismo. E anuncia, nessa altura, a integração do MADEM G15 na plataforma republicana no Campo Guiné, a coligação criada precisamente para apoiar sem reservas a recandidatura de Embalo. Ou seja, o mesmo dirigente que em 2024 denunciava manobras internas para fragilizar o partido em nome de Embalo, acaba um ano depois por entregar o próprio partido a essa mesma causa. E é preciso lembrar ao público um facto que costuma passar despercebido nesta história. Em agosto de 2025, Brahima Camará foi nomeado primeiro-ministro da Guiné-Bissau. Mas nomeado como? Não através de eleições legislativas vencidas pelo seu partido, porque essas eleições nunca chegaram a realizar-se enquanto ela esteve no cargo. Foi nomeado à frente de um chamado Governo de Iniciativa Presidencial, um mecanismo que Umaru Sissoko Embalo usou para governar sem parlamento, depois de este ter sido dissolvido 2 anos antes. Brahima Camará manteve-se no cargo apenas 3 meses, até ser destituído pelo golpe militar de 28 de novembro de 2025. E este é o ponto que considero mais importante sublinhar. Nomear um primeiro-ministro sem que o seu partido tenha vencido eleições legislativas num país cuja Constituição prevê que o governo emane da maioria parlamentar saída das urnas. É, para muitos juristas guineenses, uma clara violação constitucional e não uma solução de governação legítima. Peço-vos agora um minuto de atenção para um pedido muito simples. Se sentem que este canal vos dá contexto que não encontram em mais lado nenhum sobre a política guineense, a forma mais direta de apoiar este trabalho é continuar a segui-lo, ativar as notificações e mostrar este vídeo a alguém que também gostaria de perceber estas ligações todas.
Voltando ao presente. Tenho aqui 2 documentos que mostram onde esta rivalidade interna chegou. O primeiro é uma sentença do Tribunal Regional de Bissau, proferida pelo juiz de direito Nelson Carvalho, no processo número 715/2025, datada de 28 de julho de 2026. Brahma Camará surge como autor de uma ação judicial movida contra o seu próprio partido, o MADEM-G15, representado neste processo por Adja Satu Camará, veterana da política guinense, antiga deputada do PAIGC durante 3 décadas, antiga ministra do Interior e hoje um dos rostos da direção do MADEM-G15. O tribunal não chegou a analisar o mérito da questão. Passo a citar a decisão. Julga-se totalmente procedente a exceção de caducidade do direito invocada pela RE e, em consequência, absolve-se o partido MADEM-G15, representado por Adja Satu Camará Pinto, do pedido formulado pelo autor, ficando as custas a cargo de Brahma Camará. Ou seja, o tribunal decidiu que o prazo legal para contestar aquilo que Brahma Camará considerava irregular já tinha expirado e, por isso, nem chegou a avaliar se essas irregularidades existiram de facto. Uma derrota processual, não de mérito, mas com consequências reais. O segundo documento é a resposta institucional do próprio MADEM-G15, um comunicado à direção datada de 1 de agosto de 2026 e assinado mais uma vez por Brahma Camará na qualidade de coordenação nacional, ou na qualidade de coordenador nacional. Ou seja, apesar de ter acabado de perder este processo contra o partido, continua a assinar como se fosse a liderança legítima da estrutura nacional. O comunicado confirma ele próprio a origem desta disputa. Passo a citar. A decisão identifica factos relacionados com a convocação e realização do denominado Congresso Extraordinário de 27 de agosto de 2024, mas não procedeu à apreciação do respectivo mérito em virtude da interpretação adotada quanto ao prazo para a propositura de ação. É exatamente aquele Congresso de 2024, o mesmo que Brahma Camará na altura chamou de crise artificial, que está agora a ser judicialmente contestado por ele 2 anos depois, já sem o cargo de primeiro-ministro e, aparentemente, já sem controle pleno sobre o partido que ele mesmo fundou. O resto do comunicado dedica-se a acalmar os militantes, garante que o processo não altera a identidade nem a legitimidade política do partido, pede serenidade e disciplina e insiste várias vezes em frases quase repetidas como um mantra, que o partido continua unido e etc. Um partido verdadeiramente unido raramente sente necessidade de o repetir tantas vezes por escrito. O que este episódio nos mostra, lido em conjunto com a nomeação inconstitucional de Brahma Camará como primeiro-ministro e com a sua conversão em poucos meses de crítico a aliado incondicional do Umaru Sissoko Embalo, é um retrato bastante nítido de como o MADEM-G15 foi sendo moldado internamente em função da proximidade ou distância face ao antigo presidente e não em função de processos internos verdadeiramente democráticos. E é esse mesmo padrão de lideranças partidárias validadas ou invalidadas consoante a sua lealdade a Embalo, que continua a definir esta disputa, mesmo agora, com o antigo presidente afastado do poder. Vou continuar a acompanhar este processo, incluindo o recurso que Brahma Camará já anunciou, e a trazer-vos com rigor qualquer novo desenvolvimento deste processo. Mais uma vez, muito obrigado a todos vós que nos têm acompanhado durante todo esse tempo. E, como eu gosto de dizer, até ao próximo vídeo. Um abraço.